Shalom, amados. Eu sou a pastora Cristiane Braga. Mais um dia na presença do Senhor. Tem uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração. Como é que você está? Fala para mim de onde você está falando, da onde você está assistindo, melhor dizendo. Deixa aí a sua cidade, deixa aí o seu pedido de oração. No final nós vamos orar por você, por sua família. Como é que você está? Como é que está o teu coração no dia de hoje? A palavra que Deus preparou para nós é uma palavra que traz reflexão. Nós precisamos refletir. E a pergunta é: como saber se eu estou ligado ao corpo de Cristo? Você já se perguntou isso? Você já pensou nisso? Como é que eu sei se eu estou ligado ou não ao corpo de Cristo? Você já parou para observar isso? Para ter esse entendimento de algumas questões importantes que nós precisamos observar, se estamos ou não ligados ao corpo de Cristo, se estamos conectados com o corpo de Cristo. Então, vamos orar, pedir para Deus falar conosco esta noite? Querido Deus e amado Senhor, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer por estar em tua presença, por cada pessoa que está assistindo, Senhor, esta live neste momento. Também, Senhor, que cada vida seja tocada por Ti. Abra as Escrituras, Espírito Santo, e abre o nosso entendimento para entender e o coração para compreender as Escrituras, Senhor Jesus. E move, dê ordem aos seus anjos para que estejam onde cada pessoa está, que mova aqui e que mova em cada lugar. Em nome de Jesus, que o poder do Senhor venha agindo de uma maneira poderosa, gloriosa, graciosa em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa live já. Compartilhe, chame outras pessoas, convide outras pessoas para assistirem, seus amigos, seus familiares, e vamos permitir que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possível, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é vida, é viva e é vida para nós. Então nós precisamos disso. Então compartilhe, me ajude aí a anunciar o Evangelho de Cristo, compartilhando e convidando queridos e amados, amém? Glória a Deus. Em Efésios, no capítulo 4 do livro de Efésios, no versículo 15 e 16, mas todo o capítulo 4 fala sobre o que nós vamos falar hoje. Então é importante que você leia Efésios capítulo 4 todo. E leia, assiste essa live quantas vezes você quiser e leia no capítulo 4. Eu vou citar alguns versículos. Existem muitos versículos, muitas passagens que falam sobre aquilo que nós vamos aprender hoje. Não, numa live não daria tempo de tudo isso, mas é um estudo para aprendermos e identificar qual é a nossa posição no reino espiritual. Aonde estamos? Estamos ligados ao corpo de Cristo? Não estamos? Estamos nos ligando ou estamos nos desligando? E nós precisamos ter isso de uma maneira bem clara em nossas vidas, bem definida em nossas vidas. Então, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, é assim: antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Muito bem.
A igreja de Cristo, que são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, são chamados de o corpo. A igreja também é chamada de o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros deste corpo. E aqui fala bem ajustado pelas juntas, não é verdade? Nós temos juntas no nosso corpo. Então, cada parte do corpo tem a sua função. Então, nós somos chamados de membros do corpo de Cristo. Então, é importante entender o que significa isso. Cristo é a cabeça e todos aqueles que compõem a igreja de Cristo, que são aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e andam segundo a palavra de Deus, é chamado de membro do corpo. Então, nós somos o corpo de Cristo. Quem conduz o corpo é a cabeça. A cabeça é Jesus, é aquele que dá o comando, é aquele que direciona o corpo, aquele que diz para o corpo o que fazer. Então, o Senhor, ele precisa ser a cabeça, para que então o corpo dele, que é a igreja, se movimente na terra e faça exatamente aquilo que ele determinou segundo as Escrituras, mas que também seja um corpo saudável. O corpo de Cristo também precisa ser saudável, precisa funcionar de maneira correta. A mão precisa funcionar como mão, os olhos precisam funcionar como os olhos, a boca precisa funcionar como a boca, os ouvidos, as pernas, os braços, os ombros, os órgãos internos, os órgãos externos, tudo precisa funcionar direitinho. E para isso, nós temos que estar ligados à cabeça, que é Cristo, juntos com Cristo. Então vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então nós somos comparados ao corpo e temos que movimentar de acordo com o comando da cabeça, do cérebro, né? A cabeça, que é Jesus, e ter exatamente aquilo que Jesus determinou, andando segundo a sua palavra. E Colossenses, vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 18. Então, isso aqui é um pequeno estudo, ok? Por que eu falo pequeno? Pequeno de curto, né? Mas grandioso em conhecimento da palavra do Senhor para nós. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, diz assim, olha que interessante, até o 23 eu vou ler. Você está com sua Bíblia aí? Lembra que aquele que compõe o corpo de Cristo precisa estar sempre com a Bíblia, ok? O versículo 18, Colossenses 1. Ele, está falando de Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, a ressurreição, vencendo a morte, e ele é o primogênito, o primeiro. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que no outro tempo erais alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne. Jesus é a cabeça, o corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dos seus olhos, e permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos movedes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Colosso, né, aos colossenses. Então veja bem, aqui mostra que Jesus é a cabeça deste corpo, é a cabeça da
igreja, que é o corpo dele. Lembre-se que a igreja não é uma denominação. A igreja são pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus e andam segundo as Escrituras. Este forma a igreja. Como o corpo de Cristo não é só em uma denominação, em um lugar. O corpo de Cristo são todas as pessoas, todos os membros que estão conectados à cabeça, são ligados à cabeça, a Jesus Cristo, ao Senhor. O corpo é a igreja. Vamos voltar aqui, Colossenses 1:24, como eu acabei de falar para você. E vamos ler aqui, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Vamos lá? Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Como eu disse antes. Vamos lá um pouquinho mais, Colossenses ainda, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. E sobre todas essas coisas revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para o qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai por Ele. Então, mais uma vez aqui dentro das Escrituras, entendemos que o corpo é a igreja é o corpo. E a cabeça do corpo e a cabeça da igreja é o Senhor Jesus. É uma comparação extremamente importante. Vamos lá um pouquinho antes. Efésios capítulo 5, versículo 29. Vamos ver aí o que as Escrituras estão nos ensinando. Vamos lá? Efésios 5, 29 diz assim: porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem... esse versículo não. Então veja, o Senhor está mais uma vez falando sobre isso dentro das Escrituras, através do apóstolo Paulo, deixou registrado aqui para nós. Então nós somos membros de um só corpo, o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Nós somos formados de uma maneira poderosa. Calma que eu vou dizer para você se você está ou não ligado ao corpo de Cristo. Eu vou te dar, vamos dizer assim, entendimento, aí você mesmo vai fazer a sua análise, a sua reflexão, e você mesmo vai responder se você está ligado ou não ao corpo de Cristo. Amém? Vamos lá, mais um pouquinho. 1 Coríntios, vamos voltar um pouquinho mais. 1 Coríntios, capítulo 12. Primeiro eu estou mostrando dentro das Escrituras a comparação do corpo de Cristo, da igreja, da cabeça chamada Cristo, para então depois a gente entrar nessa parte para entendermos se estamos ou não conectados com Cristo, se estamos ou não ligados ao corpo de Cristo, se fazemos ou não parte do corpo de Cristo, se somos membros ou não do corpo de Cristo. Porque ser membro de uma igreja é muito fácil. Qualquer pessoa pode ser membro de uma igreja, mas ser membro do corpo de Cristo, aí já é uma outra conversa, né? Já é um outro assunto bastante forte e importante. Romanos 12, versículo 3 e até o 5, diz assim: por isso eu vos
quer fazer entender que nenhum homem, falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de amaldiçoado. E que nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Então, há um só Senhor, há um só Deus. E Ele mostra para cada um de nós que nós temos a graça dele sobre a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Volta um pouquinho, vamos lá. Só a parte A, a primeira frase do versículo que diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha que interessante isso. Os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. São membros do próprio Cristo. Então, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, isso é bastante significativo e bastante interessante. Então, nós entendemos dentro dessas escrituras que o corpo de Cristo é formado por pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus. É formado por pessoas que se tornam membros deste corpo. E cada pessoa tem a sua função no corpo. A mão é mão, pé é pé, como eu falei anteriormente. Então, cada um de nós tem uma função. Alguns agem como órgãos internos, outros externos, membros superiores, inferiores. E cada um tem a sua função específica no corpo de Cristo. Então, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu confesso, ando de acordo com as Escrituras, eu então me torno parte do corpo de Cristo. Então, vamos ver algumas características importantes. Como saber se eu estou ligado ou não ao corpo de Cristo? Se eu faço parte ou não do corpo de Cristo? Primeiro, quando eu vou falar primeiro, segundo, terceiro, mas não necessariamente em ordem decrescente ou crescente, é só para enumerar, está bem? Primeiro, entregar a vida a Jesus. Não tem como fazer parte do corpo de Cristo se eu não confessar a Jesus. Então, primeiro livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, tão conhecido que nós temos que decorar. São versículos que a gente tem que saber decorar. Salteado, né? Decore salteado. O versículo 12 é assim: mas há muitos que o receberam quem? Jesus. E a eles deu o poder de serem feitos ou de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então eu tenho que receber Jesus, entregar minha vida a Ele, abrir o meu coração, confessar Jesus como Senhor. Esse talvez seja sim o primeiro passo para estar ligado ao corpo de Cristo, para ser parte, ser membro do corpo de Cristo. Porque se eu não confesso, se eu não entrego a minha vida a Ele, se eu não convido, não chamo para entrar no meu coração, se eu não peço para Ele escrever o meu nome no livro da vida, não tem como eu fazer parte do corpo de Cristo. Como eu disse, ser membro de uma igreja é muito fácil. É só ir em uma igreja e começar a frequentar. Mas fazer parte do corpo de Cristo tem que seguir os passos que Jesus determinou para a gente seguir.
Lá em Romanos capítulo 10, olha que interessante, no livro de Romanos capítulo 10, essa também é uma recomendação para quem quer fazer parte do corpo de Cristo. Vamos lá, vai analisando aí. Primeiro, você tá ok? Tá ok? Já fez? Já entregou sua vida a Jesus? Tá tudo certinho? Não, pastor, eu ainda não entreguei a vida para Jesus. Calma, depois no final dessa live, quando eu tiver terminado a ministração da palavra, nós vamos orar entregando a nossa vida a Jesus e Ele vai te dar essa graça, escrever o seu nome no livro da vida. Fica firme aí, não sai daí. E vamos lá, Romanos 10, 9 diz assim: se confessares com sua boca ao Senhor Jesus e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu tenho que confessar e eu tenho que crer. Isso também me dá a graça de ser membro do corpo, fazer parte do corpo de Cristo. Outro passo extremamente importante: passar pelas águas do santo batismo. Nós cremos no batismo por imersão. O batismo por imersão é quando você realmente é imergido, né? Você é colocado dentro da água. Porque a palavra batismo, de batizar, vem da palavra bapto, que significa imergir, mergulhar. Por isso João Batista, João aquele que batiza, não é? Ele tem a sua referência extremamente importante. E em Marcos capítulo 16, versículo 16, traz esta orientação, esse ensino poderoso para ser membro do corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, ser membro, né? Está ligado ao corpo de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo, ele é batismo de arrependimento de pecados. Então, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador, recebo a Jesus, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador, creio no meu coração, então eu sou agora lavada pelas águas do batismo, porque eu sou batizada ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo tem que ser um batismo de entendimento. O arrependimento vem com o entendimento. Eu entendo que os pecados que eu cometo não são da vontade de Deus, são desagradáveis a Deus, me afasto de Deus, então eu me arrependo, abandono o pecado e me lavo nas águas do santo batismo. Por isso, nós entendemos que o batismo a pessoa tem que fazer com entendimento. Não encontramos dentro das Escrituras o batismo infantil, porque um bebezinho não tem como confessar Jesus como Senhor, um bebezinho não tem nem do que se arrepender, porque é um bebezinho. Então o batismo ele tem que ser feito com entendimento. A pessoa tem que entender, ela tem que aprender o que é o batismo, aprender os ensinamentos das Escrituras, aquilo que Jesus disse, e então tomar uma decisão de confessar, de se limpar, de se entregar verdadeiramente a Jesus e passar pelas águas do santo batismo, que traz a santificação, purificação de todos os pecados, né? E aí nós temos que nos manter limpos durante toda a nossa vida. Essa é uma etapa também, isso é algo importante para estar ligado ao corpo de Cristo. Outra coisa muito importante, lembre-se que eu não estou falando uma sequência, então eu vou abordando alguns assuntos. Ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa, para estar ligada ao corpo de Cristo, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E dentro das Escrituras, lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, o próprio João Batista fala algo poderoso. Eu poderia pegar vários versículos, mas não teríamos tempo para isso, né? Mas eu vou citando alguns. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim:
João Batista falando, eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, está falando de Jesus, de Yeshua, do Mashiach, do Messias, é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Uau! Ser cheio do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo está conosco, está dentro de nós. E é importante ser cheio do Espírito Santo. Falar em línguas é importante, que é o batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é um dom dado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo nos dá o dom de falar em línguas estranhas, chamamos de línguas estranhas, como as Escrituras nos ensinam. O próprio Espírito Santo nos dá dons ministeriais. Já é um outro assunto. Mas há pessoas que ainda não falam em línguas. É importante buscar o batismo com o Espírito Santo. É importante falar em línguas. É importante se comunicar com Deus dessa forma. E talvez você me diga assim, pastor, eu não falo em línguas, então eu não sou cheio do Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. Isso não é verdade. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são um. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você entende que Deus é teu Pai, você recebe o poder de adoção, Ele está aqui. E aí você pode ser cheio do Espírito Santo, a ponto do Senhor Jesus te batizar dando dons. Falar em línguas é um dom concedido pelo próprio Espírito Santo. Então é importante ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais cheios nós estamos. Começamos a transbordar a ponto de manifestar os dons que Ele nos tem para nos conceder. O falar em línguas é o único dom que é para todas as pessoas. Porque os outros dons, que são 9, dependem do ministério que cada pessoa tem. Ele é distribuído de acordo com o ministério, como convém para a edificação do corpo de Cristo, como diz as Escrituras. Mas o falar em línguas é para todos. Então, é importante ser cheio do Espírito Santo. Repito, você que ainda não fala em línguas estranhas, não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Ele está aí. Se você crê em Jesus, confessou Jesus, Ele está dentro de você. Então, peça para Ele te dar esse dom, busque esse dom, porque o Senhor Jesus é quem te batiza com o Espírito Santo e fogo. Outra coisa importante que nós temos visto nesse tempo, infelizmente aconteceu muito. Veja em Hebreus capítulo 10, lá no finalzinho, vamos lá para o final da Bíblia. Hebreus capítulo 10, olha que interessante. Eu vou ler vários versículos para a gente entender a importância do que será falado aqui. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 2, diz assim. Desculpa, do capítulo 27, perdão. Vamos lá. Esse é só um versículo, depois é outro que é outros versículos. Porém, só um minutinho. Anotei errado. Acabei anotando errado, amados. Depois eu vou achar para vocês aqui. Deixa eu achar, deixa eu procurar. Acabei anotando errado. Ok. Eu vou citar para vocês, depois a gente procura, depois eu até marco na live, mas eu acabei anotando errado o que eu queria. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Então, anotei errado. Vamos lá. Em Hebreus fala assim, que não devemos deixar de congregar como tem sido o costume de muitos. O que é congregar? É ir à igreja. Só ir à igreja? Não. É ser a igreja. É só ser a igreja? Não. É ser um
corpo de Cristo. Ser o corpo de Cristo. Então as pessoas acham que pode servir Deus em casa. Eu não estou falando agora nesse tempo de pandemia. Não é isso que eu estou falando. Porque nesse tempo de pandemia, nós sabemos que há pessoas que no momento não podem ir à igreja, ou quando vão no culto presencial vão poucas vezes. Pessoas que precisam se cuidar, estar reservado em casa. Não estou falando desse tempo. Eu estou falando de pessoas que infelizmente acham que pode servir Deus em casa, que não precisam fazer parte da igreja, que não precisam estar em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com os irmãos. Nesse tempo, você está aí, eu estou aqui, mas nós estamos aqui em comunhão, buscando a palavra de Deus. No caso, os amados da Hebron, eu dou assistência, atendo, mesmo pelo telefone, porque nós estamos nos cuidando nesse tempo. Nós estamos nos preservando nesse tempo. Não é esse momento agora. Mas há pessoas que falam, não, eu sirvo a Deus em casa. Não precisa ir à igreja, porque eu sou o corpo de Cristo. Eu sozinha sou o corpo de Cristo. Bom, eu não posso ser mão, pé, olhos, ouvidos, boca ao mesmo tempo. Posso? Não posso. Então eu sozinha ser o corpo de Cristo não existe. Aí seria, vamos dizer assim, se achar demais, né? É igual falar, eu tenho os 9 dons do Espírito Santo, eu sou a igreja inteira sozinha, só eu sou a igreja, não preciso estar com você, eu não preciso unir a minha fé com você. Então por que Jesus disse 2 ou 3 orarem em concordância? Se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles, né? Pelo menos 2 ou 3, também já formando ali o corpo de Cristo. Então a importância de congregar, a importância de ter comunhão com outros irmãos, com outros membros que estão ligados à cabeça, Jesus. Então não tem como eu cortar, aqui eu sou mão, eu corto a minha mão e eu vou ter a função da mão? Eu vou perder essa função, porque eu não estou ligado ao corpo. Deu para entender? Olha que coisa forte isso. Eu sou o olho, então eu vou sair do corpo, eu vou ser tirado, eu vou sair do corpo, eu vou funcionar como olho? O olho do corpo de Cristo? Jamais. Esse tempo tem sido um tempo de engano de Satanás. Ele tem enganado as pessoas, dizendo, sirva a Deus em casa. E eu vou fazer até um alerta para você. Nós estamos num tempo em que nós precisamos nos cuidar. Fato. Todo mundo tem que se cuidar. Alguns precisam estar em casa e não podem ir em culto presencial, como eu disse. Fato. Só que nós não podemos nos acostumar com isso. Isso tem que ser por um período. A vida dos amados se preservando a nossa vida. Mas não pode se tornar um hábito. Agora acostumei aqui na minha casa, eu assisto a live, fico à vontade. Estou até deitado no sofá, que eu estou vendo aí, tem alguém deitado no sofá assistindo aí. Tem gente deitada na cama assistindo, estou vendo você. Estou vendo. Tem alguém deitado aí, né? Tem alguém, deitado aí. Não é confortável? Graças a Deus que é um meio importante que Deus preparou para esse tempo. Para nós podemos orar juntos, né? Mesmo que assim, podemos buscar a Deus. Você recebe uma palavra do Senhor para o teu coração, eu também recebo. Nós agradecemos, oramos, louvamos, buscamos, intercedemos, clamamos e agradecemos. Não é verdade? Mas eu não posso me acostumar a ficar na minha casa. Deu para entender? Aí entra isso aqui, deixar de congregar. Então, quando tudo isso passar e você puder ir à igreja, não fique na sua casa.
Quando tudo passar, aí é tempo de buscar o Senhor na casa dele, no altar dele, na presença dele. Porque em nome de Jesus nós cremos que todo esse mal ele vai passar. Nós continuamos orando e crendo no agir do Senhor. Não perdemos a nossa esperança de ver a mão do Senhor agindo a favor de toda a terra, daqueles que estão clamando, não é verdade? Agora, eu não posso ser a igreja da minha casa, sozinha não. Eu tenho que ser a igreja junto com você. Eu tenho que ser a igreja junto com o corpo. Eu tenho que estar ligado junto com o corpo. Então o inimigo da minha e da tua alma, ele veio para trazer esse espírito de engano, esse mal, para arrancar as pessoas de dentro da igreja. Achei aqui o versículo, é 25. Não abandonando a nossa assembleia ou congregação. Quando fala assembleia é o ajuntamento. Congregação é o ajuntamento, ou seja, ir no culto. Não é? Falando de uma maneira bem simples aqui. Como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. O inimigo da minha e da tua alma quer que a gente fique em casa, acomodado, e ache que servindo a Deus sozinho, eu oro sozinho, eu busco sozinho, eu leio a Bíblia, eu ponho louvor aqui, eu faço o culto comigo mesmo. Isso é a maior mentira de Satanás. Porque se eu não estiver ligado ao corpo de Cristo, na casa dele, eu não posso dizer que eu estou, vamos dizer assim, ligado à cabeça. Que eu estou fazendo parte realmente, sendo membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, não é de uma denominação. Então esse é bastante importante. O espírito de engano, de apostasia, de abandono da fé tem crescido muito nessa pandemia. E nós vemos isso como cumprimento das Escrituras. E as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com medo e elas acabam se afastando da igreja, mas comete o erro de se afastar de Deus. De Deus. Não, nós estamos num período, ele vai passar, mas eu tenho que ficar firme com Deus. Eu tenho que ficar firme com o Senhor, confiante nele, que nós vamos vencer todas as situações difíceis, doídas, tristes, as perdas que tivemos, o mal que sobreveio, nós vamos vencer. Firme com Jesus. Se eu me afastar, perder minha fé, eu estou desligado do corpo de Cristo. Outra coisa importante, participar da Santa Ceia do Senhor. Se eu sou o corpo de Cristo, estou ligado ao corpo de Cristo, se eu sou a igreja de Cristo, eu não posso deixar de cear. Eu não posso deixar de comer da carne e do sangue, do pão e do vinho. Nós usamos suco de uva integral. Eu não posso. Então, quando uma pessoa ela deixa de tomar a Santa Ceia, de celebrar a Santa Ceia, de fazer em memória do Senhor Jesus, como ele disse, faça isso em memória de mim. Então, eu não estou fazendo em memória dele. Não há uma lembrança do que ele fez. Eu não participo da ceia, não me assento à mesa com o Senhor. Eu estou o quê? Me desligando do corpo de Cristo, mesmo sendo membro de uma denominação. Ai, pastor, eu não tomei a ceia esse mês porque eu estava em pecado. Oi? A ceia não é um concerto, a ceia não é um renovo de aliança, a ceia não é um momento em que você está dizendo, Senhor, eu continuo crendo que Tu és o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, me lava com Teu sangue, eu continuo recebendo o pão, eu continuo recebendo o cálice, eu continuo comendo da carne e bebendo do sangue,
recebendo verdadeiramente o Senhor dentro de mim. Então, quanto mais eu deixo de tomar a Santa Ceia, mais longe do corpo de Cristo eu estou, mesmo sendo um membro frequentante da igreja. Isso é muito sério. Aí, sabe o que acontece? Eu saio de debaixo, da mão do Senhor. Porque se eu não faço isso, então eu estou me desligando do corpo. Membro avulso, mesmo sendo membro da igreja, mesmo indo aos cultos. Mas eu saí de debaixo da cobertura de Cristo, que é a principal, mas eu também saio de debaixo da cobertura do meu pastor, da minha pastora. Saio de debaixo da cobertura daquela denominação que eu escolhi para servir a Deus. No caso, aqui nós, a Igreja Hebron. Isso é sério? É muito sério. E o inimigo da nossa alma está trabalhando de maneira terrível nesse tempo. As pessoas se acham totalmente indignas, mas nós somos indignos. Quem nos limpa e nos lava é o sangue do Senhor Jesus. Porque por nós não merecemos nada. Não somos dignos de assentar, sentar à mesa com o Senhor e receber das bênçãos dele. Não somos dignos, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, se confessarmos a Ele. Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9, acho que foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Então é sério não participar da ceia. Hoje temos a possibilidade, no momento da ceia, você vai fazer aí na sua casa. Você que não pode temporariamente estar na igreja. Temporariamente, não pode se acostumar. Porque a gente esfria, o fogo apaga, o Espírito Santo, ele apaga, ele se afasta. Então isso é importante. Então tomar a ceia, participar da ceia, é um ato de comunhão com o corpo de Cristo e comunhão com o próprio Cristo. Nós nos tornamos um entre nós, corpo de Cristo, é um corpo só. Aqui tem vários membros, mas todos esses membros formam um só corpo. Nós somos um corpo. Entre nós nos tornamos um só e nós com Jesus nos tornamos um. Não é maravilhoso isso? Nós precisamos buscar esse entendimento dessas escrituras e não deixar o medo, o pavor, o pecado nos dominar. Nem mesmo a doença, o mal que vem sobre a terra, não podemos deixar nos dominar. Precisamos ficar firmes e não nos abater espiritualmente nem emocionalmente, embora a gente fique triste, a gente fique abatido com situações que acontecem. Isso é fato, e nós sofremos mesmo. Eu sofro, todos sofremos. Mas isso não pode nos destruir, porque nós temos um Deus poderoso que nos guarda. Então a ceia é o momento que você está ali novamente dizendo: Jesus, eu continuo me lembrando. Eu continuo me lembrando do que o Senhor fez por mim. Faça isso em memória de mim, Senhor. Eu continuo lembrando. Eu continuo crendo que o Senhor morreu na cruz por mim, que o Senhor se entregou no meu lugar. Então eu tomo a ceia, Senhor, porque eu continuo lembrando, eu continuo confiando, eu continuo firme nessa aliança que eu fiz contigo. Será que nós temos dado a devida importância à Santa Ceia? Veja em 1 Coríntios. Será que nós estamos dando devida importância à Santa Ceia do Senhor? Se eu puder dizer para você, o único culto que você não pode faltar, bom, nenhum culto a gente deve faltar. Estamos nesse período, certo? Mas no período normal,
vamos dizer assim, nenhum culto a gente deve faltar, porque todo culto é um alimento. Mas o culto de Santa Ceia, aqueles que são realmente filhos, nascidos de novo, que também é uma outra parte extremamente importante, ser nascido de novo, ele não pode faltar. Não tem como faltar. A não ser que esteja enfermo, impossibilidade de sair, mas aí a igreja vai até a pessoa, como nós fazemos. 1 Coríntios 1:25. O apóstolo Paulo falando aos irmãos de Corinto sobre a ceia. Depois, de mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E Lucas também vai falar isso, memória de mim, em memória de mim. Lucas 22:19. Olha aqui, que interessante. Essa palavra hoje é um ensino para nós. Para a gente refletir, para a gente pensar como é que está a nossa vida. Versículo 19, Lucas 22. E ele, tomando o pão e tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aqueles que são nascidos de novo, como diz João capítulo 3, nascidos do Espírito, do alto, nascidos das águas, do batismo das águas. Nascido de novo, com novo pensamento. Mas não é Deus que vai falar assim: agora vou pôr um novo pensamento na Cristiane, vou pôr um novo sentimento nela. Eu vou deixando o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, entrego a minha vida a Jesus, e Ele é que me ensina que há pensamentos que não é bom, que há sentimentos que não é bom, que atitudes não são boas, que palavras não são boas, e aquilo que desagrada Ele me faz uma nova pessoa, à medida que eu busco essa transformação. Ele não vai fazer assim: vou jogar um pozinho de pirlim-pim-pim. Alguém lembra disso aí? Já pronto. Sou eu que busco a transformação de uma nova pessoa. Entendo que certo comportamento não pode, não deve, não é bom para o meu relacionamento com Cristo. João, capítulo 3. Oh, glória, Jesus está voltando, hein? Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aí não tem como estar ligado ao corpo de Cristo. Depois um pouquinho mais, versículo 5. Na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele não pode ver, depois ele não pode entrar. Então, para eu estar ligado ao corpo de Cristo, eu preciso nascer de novo, para eu ver o reino e depois entrar no reino de Deus. Isso mostra se eu estou ou não ligado ao corpo de Cristo. Qual o caminho que eu estou seguindo para a eternidade? A eternidade não começa lá, na glória. A eternidade começa aqui. Aqui na terra começa a eternidade. Como assim? Eu estou caminhando aqui na terra para a eternidade. Só existem dois lugares na eternidade: o céu, ou a eternidade com Cristo, e a eternidade com Cristo, sem Cristo. Eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. E eu estou aqui caminhando para essa eternidade. Qual delas eu estou indo? As minhas escolhas
de nascido de novo ou não, de confessar a Cristo ou não, de crer no meu coração ou não, de andar segundo as Escrituras ou não, de passar pelas águas do santo batismo ou não, e tudo que nós já ouvimos aqui. É minha escolha. E eu estou caminhando para uma eternidade. Qual eternidade é essa? Qual lugar nessa eternidade? Qual lugar? Existe uma eternidade e 2 lugares nessa eternidade. Qual lugar eu estou caminhando? Para qual lugar eu estou caminhando? São as minhas escolhas. É o nascer de novo. O meu pensamento, a minha boca, atitude, tudo que eu sou. A velha Cristiane tem que morrer nas águas do batismo, como ato de sepultamento e ser ressuscitada, levantada. Uma nova Cristiane, assim como você. Mas há pessoas que passaram pelas águas do santo batismo e ainda não nasceram de novo. Não deixaram o Espírito Santo transformar. A boca ainda é suja, o pensamento é sujo, o comportamento é sujo. Age de maneira horrível dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. E leva nome de crente. Membro de uma igreja, mas não é membro do corpo de Cristo. Fachada de crente. Bíblia de crente. Jeito de crente. Palavra até de crente. Mas não está ligado ao corpo de Cristo. Porque não nasceu de novo. São pessoas que não pedem perdão dos erros que cometem, nem a Deus, nem as pessoas. Não se arrependem dos seus pecados. Não mudam. Não querem mudar. Porque acham que não precisa. E são pessoas que ferem aonde estão. Seja dentro da igreja, ela fere. Dentro da sua família, ela fere. Dentro do seu trabalho, ela fere. E é uma pessoa que não consegue construir absolutamente nada. Porque não nasceu de novo. Nascer da água, mas também tem que nascer do alto. Então não basta só o batismo nas águas. Tem que nascer do alto. Que é nascer do Espírito. Nascer do Espírito é nascer do alto. É nascer de Deus. Isso não é maravilhoso? E foi justamente para Nicodemos que Jesus falou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uau! Deus é bom demais, não é? Outra coisa que precisa fazer parte: orar, jejuar. Precisa fazer parte do vida do cristão. Cristão que não ora, cristão que não jejua, porque orar é falar com Deus. Se eu me declaro seguidora de Cristo, discípula de Yeshua, mas não oro, não falo com Ele, que seguidora sou eu. E às vezes a gente ora tão pouco e acha que, meu Deus, orou muito. Mas o próprio Jesus, ele dá uma dica: pastor, eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Conversa com Ele, igual a gente está conversando aqui, eu estou falando com você. Conversa com Ele. Seja o mais sincero possível. Senhor, vem aqui, senta aqui, papai. Vamos bater um papo aqui, bater uma prosa, vamos conversar, vamos prosear. Fala com Ele. Fala os seus sentimentos, fala os seus pedidos, sua gratidão. Conversa. Orar é conversar. Conversar. E aí a gente vai aprendendo a falar com Ele do jeito que é o correto, e Ele vai falar conosco do jeito que a gente entende. E Mateus 26, 40, Jesus diz assim: não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Aqui ele está falando uma hora só. Mas será que a gente não teria que dar o dízimo do nosso dia em oração? 2 horas e 40 minutos orando? A gente ora tão pouco. A gente é o nosso relacionamento com Deus é muito pobre. É muito pobre.
E a gente quer que Deus use os outros para falar conosco, para profetizar, para revelar. Mas a gente não quer buscar a Deus, gastar um tempo com Deus a ponto dele revelar para nós mesmos. Dele falar direto conosco. Nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então, Deus fala para nós orarmos. Como o próprio Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus, ele vem nos ensinando a importância da oração. Ensinou o Pai Nosso. Ele fala para nós sobre o jejum. Abre em Mateus capítulo 6, versículo 16. O jejum é um momento que nós abrimos mão de um alimento para falar para a nossa carne, ó, fica quietinho no teu lugar que você não manda aqui em mim, e deixarmos o nosso espírito mais sensíveis ao reino de Deus, às questões espirituais de Deus. Mateus 6, 16, assim, além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuem. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, Jesus também fala sobre o jejum. A importância do jejum. Nós ficamos sensíveis espiritualmente e temos mais discernimento das questões espirituais, daquilo que Deus quer falar, nos revelar, nos dar estratégia, mostrar o que o inimigo da nossa alma está fazendo. Tudo isso é importante. Orar e jejuar. Algo bastante significativo, nós precisamos cumprir os mandamentos da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus nos dá essa orientação. Vamos lá? João capítulo 2, versículo 3. Lembra que eu estou passando para você só algumas coisas do que é importante para estarmos ligados ao corpo de Cristo, fazermos parte verdadeiramente do corpo de Cristo, porque Jesus ele vai buscar o corpo de Cristo, os membros do corpo, não os membros de uma igreja. A igreja é importante, sim, ter uma igreja, ter uma denominação para ir, a visão da igreja, claro que é importante, nós fazemos parte de uma, mas não é ponto determinante para o arrebatamento, a salvação da alma, não é ponto determinante. João capítulo 2, versículo 3, diz assim: e tendo acabado... Desculpa, irmão. João 14, 21. Estou lendo errado. Marquei duas coisas erradas. Mas a gente acha, né? 14, 21. Vamos lá? Você encontrou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe... Não, desculpa, até aqui. Então, a importância de guardar os mandamentos. Os mandamentos de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, então eu tenho que seguir ele. O que ele ensinou, eu tenho que ensinar. O que ele fez, eu tenho que fazer. O que ele falou, eu tenho que falar. E viver aquilo que ele determinou. Então, os mandamentos dele têm que estar guardados em mim, fazer parte da minha vida e fazer parte daquilo que eu demonstro, daquilo que eu ensino, da minha prática diária. Então, para eu estar ligado ao corpo de Cristo, eu
eu tenho que guardar os mandamentos dele. Para eu fazer parte, ser membro do corpo de Cristo, mais do que ser membro apenas de uma igreja, mas ser a igreja, ser o corpo, membro do corpo, membro da igreja de Cristo, eu tenho que guardar os mandamentos. Porque não adianta eu querer ser membro do corpo de Cristo e não guardar os mandamentos, não viver os mandamentos, viver qualquer outro tipo de mandamento, qualquer outro ensino que não tem nada a ver. Então isso também é extremamente importante. E também ser fiel em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Até a área financeira, mas é claro, todas as áreas da nossa vida. Eu não posso deixar nenhuma área da minha vida de fora. De ser fiel, de guardar os mandamentos, de cumprir a palavra. Então o próprio Jesus, ele deu uma dica para nós sobre as questões financeiras. Vamos ver? Mateus capítulo 22, versículo 21. Diz assim: portanto, olha aqui, disseram-lhe de César, desculpa, eu só vou ler a frase de Jesus. Dai, portanto, a César as coisas que são de César. Até aqui, o que Jesus quis dizer com isso? São os impostos, os encargos, tudo aquilo que nós devemos fazer. É necessário. A César que é César, as coisas que são do governo, as áreas trabalhistas, os impostos que nós pagamos para morar numa casa, não é verdade? Para ter um carro, para ter uma moto, um veículo, impostos. A César que é de César, aqui representando o que? O governo, né? O governo, aquilo que é necessário. Temos que ser honestos, não dá para sonegar. Sonegar é pecado e é crime, ou crime e pecado, tudo ali. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Não sonegar absolutamente nada. Pagar nossos tributos, pagar nossos impostos e fazer a nossa parte. Mas Jesus não termina aí. E a Deus as coisas que são de Deus. Do que Jesus está falando? As coisas de Deus, as coisas a Deus, as coisas que são de Deus. O que Jesus está falando? Jesus está falando dos dízimos, das ofertas. Isso é extremamente importante. Então, Jesus pagava impostos? Pagava impostos. Lembra lá da moedinha que Pedro pescou, pescou o peixe e a moeda estava dentro da boca do peixe? E Jesus falou: vai, paga por mim e por ti, Pedro. Jesus também, se ele fazia isso para os homens, da lei dos homens, dos impostos humanos, vamos dizer assim, quanto mais aquilo que está na lei de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus. Então dê aos homens as coisas que são dos homens, as autoridades, as coisas que são das autoridades, a César o que é de César, mas dê a Deus as coisas que são de Deus. Dízimos, as ofertas específicas, algo que Deus coloca no nosso coração. Então as coisas de Deus têm que ser dadas a Deus. Então, para eu estar ligado ao corpo de Cristo, eu também, não é? Tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As coisas de César dadas a César e as coisas de Deus, as coisas que são de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é tremendo. E eu preciso também santificação, purificação, arrependimento, perdão. Tanto pedir perdão a Deus dos meus pecados, eu me arrepender e pedir a Deus perdão dos meus pecados, como pedir perdão às pessoas que eu feri, e
perdoar as pessoas que me ofenderam. Isso é importante. O perdão tem que fazer parte da vida daquele que está ligado ao corpo de Cristo. Que o inimigo, ele vem, ó, corta. Se não estivermos de acordo. Mas também algo terrível pode acontecer. Deus pode também cortar. E pior ainda, né? Temos essa situação, mas há pessoas que se cortam do corpo de Cristo. Por livre e espontânea vontade. Infelizmente. Então nós encontramos tudo isso. Então aqueles que se aproximam, aqueles que se afastam, aqueles que são cortados. Que o Senhor nos livre, né? De tudo isso, a não ser que a gente se aproxime mais ainda. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos lá. Uma aula hoje, né? Você está gostando dessa palavra? Você está entendendo? Você tem alguma pergunta? Hebreus capítulo 12, versículo 14, está clara a palavra para você? Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. A santidade é ser santo, é ser separado para Deus. Há santos que já morreram e estão com Cristo Jesus. Eles não podem nem ouvir, nem falar conosco. Estão lá. E aqui a santificação segue para aqueles que estão vivos. Então eu tenho que me tornar uma pessoa santa. Você tem que se tornar uma pessoa santa. Separado, santo é separado, dedicado exclusivamente para Deus. Purificação, se purificar dos pecados. E tem que passar por tudo isso que é importante. E aqui está dizendo, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Se você não for separado para Deus, não tem como ver a Deus. Se você não for dedicado, a sua vida não for dedicada, entregue a Deus, não tem como ver a Deus. Isso é muito sério. Vamos lá para Mateus 18. Isso é muito sério. É tempo de conserto com Deus e com os homens. E às vezes a gente vê pessoas ouvindo essas palavras de conserto, de transformação, e você não vê nenhuma reação para a mudança. Infelizmente. Mas o Senhor continua dando oportunidade. Mateus 18, 21, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Eu não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. 490 vezes, a mesma pessoa no mesmo dia. Por que toda essa palavra? Porque os judeus acreditavam que você deveria perdoar as pessoas 3 vezes, no máximo 4 vezes. Aí Pedro já mandou 7 vezes. E Jesus já mandou 7 vezes 7. 70 vezes 7. A mesma pessoa no mesmo dia diz: olha, não é fácil não, mas Jesus está dizendo, se ele está dizendo, a gente consegue. E um outro ponto importante: estudar as Escrituras. Há pessoas que só leem a Bíblia no culto. E por falar nisso, você abriu a Bíblia comigo? Ih, mas a pastora não está vendo. Precisa abrir a Bíblia, não? Eu não estou vendo. Será que eu não estou? Deixa eu ver. Deixa eu espiar você. Mas e o papai? E o nosso Abba? Ele vê. Nós temos que ter um tempo para essa palavra, que essa palavra fala do maior amor do mundo. O amor de um Criador.
que está chamando a humanidade para se tornar filhos. Então veja, o Senhor está nos chamando para aprender. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Josué, está com a Bíblia aí? Abre aí. 1:8 diz assim: este livro da lei não se apartará da sua boca, mas nele meditarás dia e noite, enfim, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Uau, que segredo aqui, ó! Meu Deus! Meu Deus! Meditar de noite, procurar fazer tudo que está aqui, então será próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que segredo! Nós vamos encontrar referências assim ainda em outros versículos. Mas também o próprio Jesus disse assim: olha, vocês erram, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O próprio profeta Oséias fala assim, Deus falando através dele: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento, os sacerdotes não ensinaram o povo, foi o que Deus falou lá. Então nós precisamos estudar a Bíblia. Ninguém nos engana, ninguém rouba o nosso conhecimento, ninguém rouba o nosso entendimento. E quando a gente lê as Escrituras, quando a gente ora, jejua e faz tudo que Deus determinou, guarda os mandamentos, aí nós começamos a perceber quão grandiosa é a palavra de Deus e que muda a nossa vida. Nós precisamos buscar esse Deus. Então, conclusão de tudo, eu tenho que seguir os passos de Jesus. Eu tenho que ser discípula de Jesus. Eu poderia citar muito mais referência, muito mais versículos, muito mais palavras, temas, subtemas. Esses são alguns. Até você mesmo pode estar aí na tua mente entendendo outros temas e olha, aquilo ali também seria interessante aqui. Agora a pergunta é, com tudo que você ouviu, foi poucas coisas, poucos assuntos, você pode dizer que está ligado ao corpo de Cristo? Que faz parte, que é membro do corpo de Cristo, que Cristo é a cabeça do corpo, que você faz parte deste corpo e que você caminha de acordo com aquilo que a cabeça está te orientando? Há alguma dessas citações ou outras citações que eu nem falei aqui, mas o Espírito Santo pode estar falando contigo aí, que você cumpre ou que você não cumpre e que precisa de conserto? Ele está nos chamando para esse tempo, porque quando Jesus voltar, ele não vai levar membros de igrejas, de denominações. Ele vai levar o corpo, ele vai levar a igreja dele, que são as pessoas que faz parte do corpo dele. Você está ligado ao corpo de Cristo ou você dá desculpa para qualquer coisa não ir à igreja? Não ter comunhão com a igreja, não ter comunhão com o corpo. Nós precisamos definir quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Nós precisamos definir isso, porque nosso tempo
está se encurtando, o tempo está se remindo. O Senhor Jesus está despertando a igreja para que nós possamos nos posicionar em Cristo, nele, para a gente não ficar para trás. Olhe quantas pessoas do mundo inteiro o Senhor está levando. Jesus pode voltar para nós de duas maneiras. Como assim? Sim, de duas maneiras. Ou pelo arrebatamento ou pela morte. E nós não sabemos quando é que isso vai acontecer, nenhuma coisa nem outra. Então eu tenho que andar aqui segundo as Escrituras. Vamos orar? Você conseguiu responder para você mesmo? Olha, essa parte aqui, eu vejo que está me cortando do corpo de Cristo e eu preciso tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão nessa terra. Se nós queremos estar na eternidade com Cristo, então eu tenho que estar ligado ao corpo de Cristo. Vamos orar. Vamos orar. Querido Jesus, Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é tão poderosa. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é preciosa. Nós, Senhor, nesse momento, estamos, ó Deus, diante de Ti e vamos entregar a nossa vida a Ti. Repita comigo essa oração. Você que está insistindo, diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E nesse momento, eu rejeito, eu renego, renuncio e desautorizo Satanás e seus demônios na minha vida. E amarro do maior ao menor, ó Deus, sai em nome de Jesus da minha vida e da minha família. E eu, em nome de Jesus, recebo o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida e a minha casa. Senhor, eu te peço, Senhor, eu quero estar ligado ao corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, ter comunhão com o corpo de Cristo, porque eu quero caminhar, Senhor, na eternidade com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Fale com Deus agora. Se há algum pecado, confesse. Se há algo que tem que ser consertado, conserte. Senhor Jesus, Ele te chama, Ele diz: vem, Ele cai, menai, de tu, menai, me estou recado. Vem de cantar a mama bachicanta la basturianda la mastoba que menai de que nechai de que chicai. Vem de canta la mama bachicanta la bastura e canta la mahai. Oh Espírito Santo, eu vejo uma pessoa, você está com a tua mão direita inchada. Eu vejo um patuá na tua mão, um patuá. Para quem não sabe o que é patuá, é uma bolsinha de pano costurada com algumas coisas que não são boas dentro, coisa de simpatia e coisa de feitiçaria. E esse patuá, ele estoura assim na tua mão e cai. E a mão desincha.
O Senhor está dando livramento de feitiçaria. Eu não sei se você tem um patuá ou alguém fez alguma coisa para você. Deus nos mostra claramente, Ele está desfazendo uma obra de feitiçaria. Essa mão inchada, Deus me fala claramente, atingiu os rins, os dois. Não tem pedra no rim, não tem nada, mas há sempre problema nos rins. E Deus está dando livramento para você. É um homem, Deus mostra um homem, é a mão de um homem. Deus está dando livramento para você nesse dia. Pelo poder que há no nome de Jesus, deixe Jesus ser o Senhor da tua vida. Faça parte do corpo de Cristo e deixe Jesus mudar a tua história. Amém? Que Deus abençoe todos. Que cada um que está colocando seus pedidos, eu não tenho como ler aqui agora, mas que Deus coloque a mão sobre você, seja pedido de cura por um ente querido, por algum amado, uma amada, por pessoas que você está buscando, uma porta aberta de trabalho, a cura para você, que Deus cure você agora, da alta da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo dor, eu repreendo mal, eu repreendo queimação, eu repreendo mal-estar, eu repreendo enjoo, eu repreendo a pressão alta. Em nome de Jesus, vai secando todo mal. Câncer, seque até a raiz. Coronavírus, nós também decretamos, seque até a raiz. AIDS, lúpus, artrite, artrose, todo mal, seja qual for o nome da doença, seque até a raiz e sai daí. Qual for o mal da enfermidade, nós ordenamos, eu ordeno, pega o que é teu, Satanás, e sai dessa pessoa agora. Espírito de morte, eu ordeno, sai daí, recue agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito que fica perturbando e andando dentro dessa casa, sai daí agora, amarrado do maior ao menor, sai. Espírito que age perturbando a mente, espírito de medo, espírito de pavor, sai daí agora. Solta essa pessoa, solta essa mente que fica aí maquinando, trabalhando e que traz problema na família inteira. Esse espírito de neurose, esse espírito que vem agir com síndrome de pânico, com depressão, sai daí agora. Sai daí agora em nome de Jesus, esse desequilíbrio emocional, hormonal. Sai daí agora, Satanás. E tudo que age na emoção, tudo que age na alma, distorção da alma, distorção de caráter, pega o que é teu, sai daí. Em nome de Jesus, Senhor, abre portas de trabalho para os teus filhos que estão clamando. Traz paz dentro dessa casa, traz saúde dentro dessa família. Traz alegria do teu espírito, traz prosperidade àqueles que estão colocando a vida em ordem também, Senhor, nessa área, diante de ti, dando a César aquilo que é de César, as coisas de César, e a Deus as coisas de Deus. Que o Senhor possa mover aqueles que estão fazendo votos de serem fiéis dizimistas na tua casa, ofertantes, provedores, que o Senhor mova sobre eles, Pai. Libera as bênçãos, libera a graça, libera, Senhor, a saúde mental, blinde todos, que o Senhor ajuste e blinde a nossa armadura espiritual, nos cubra com o sangue do Cordeiro, nos esconda no seu refúgio, debaixo das suas asas protetoras, que Deus guarde as nossas crianças, que Deus guarde os nossos adolescentes, que Deus guarde os nossos jovens, que Deus guarde os homens, as mulheres, os idosos, que Deus guarde todo o povo dele, e que todos aqueles que estão agora se fortalecendo no corpo de Cristo, se unindo ao corpo de Cristo, que sejam fortalecidos e direcionados pela cabeça Cristo Jesus, e que todos os pedidos que vocês estão fazendo, mesmo que eu não tenha citado aqui, mas o Deus Todo-Poderoso viu, registrou, o anjo escreveu, está subindo ao Senhor a nossa oração, e seja cheio do Espírito Santo, e o poder de Deus venha sobre ti, e que essa palavra fique viva na tua vida, viva no teu espírito,
para que você, cada pontinho que foi citado e outros pontos extremamente importantes que o Espírito Santo possa nos dar, sejam todos organizados, praticados, vividos, manifestados em nós e através de nós. Outro ponto para encerrar: temos que ser seguidores de Cristo. Ponto importante: pregar o Evangelho a toda criatura. Se eu recebi tudo isso, estou ligado ao corpo de Cristo, eu tenho que anunciar, eu tenho que trazer outros para estarem ligados ao corpo de Cristo. Eu tenho que trazer outros para serem membros deste corpo de Cristo. Aí, esse corpo de Cristo, somos nós, estaremos vivos na terra, caminhando de maneira saudável, vivendo o reino de Deus, manifestando o reino de Deus e ampliando o reino de Deus. Amém. Muito bom estar com você aqui. Obrigado por você que assistiu. Compartilhe, dá uns joinhas aí, põe uns coraçõezinhos aí. Você também se inscreva lá no canal da Igreja Hebron. É importante, Igreja Evangélica Hebron de Assis, você vai encontrar o canal da igreja. Se inscreva, dá um joinha, compartilha, né? Mostra para outras pessoas receberem essa palavra. Me ajude a ser corpo de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo, compartilhando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, tenha uma noite bem abençoada, uma semana cheia de bênçãos, de livramento, do cuidado de Deus, e que você receba a unção agora da cabeça pelos pés, para cura física, emocional, mental, espiritual. Seja curada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique na graça, na bênção e no poder que há no nome de Jesus.